Da igreja? Amém. Vamos continuar com o assunto que começamos na semana passada. Estamos falando sobre porque nessa altura do ano, então desde quarta-feira, agora dia 2, até o dia 9, é a festa das cabanas em toda a comunidade judaica no mundo inteiro. Israel simplesmente está cumprindo aquilo que o Senhor determinou. Eu vou... Salmo 27. Vamos ler os versículos 5 e 6, 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Esse é o versículo do mês, que fala, portanto, de habitar na presença do Senhor. O texto que eu li domingo passado, Gênesis 33, 17, diz assim: Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez cabanas para seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. Olhando para a vida de Jacó, agora com mais ou menos 98 anos, nós podemos concluir que Sucote é muito mais do que a palavra Sucote, dizer Sucá, porque Sucá é o singular, Sucote é o plural, Sucá quer dizer cabana. Mas na vida de Jacó, na vida de Israel, essa palavra representa muito mais do que uma simples palavra. O capítulo 23 de Levítico, verso 39 a 43, nós temos a seguinte escritura. Aconselho que você que não tem tempo na semana de ler a Bíblia, ou diz que não tem, embora tenha, não acha tempo para ler, acha tempo para a televisão, para o WhatsApp, para o Facebook, para o TikTok, que é uma diabice infernal, né? O TikTok foi criado na China, mas o chinês não pode usar o TikTok como os ocidentais usam. Mas vamos supor que você não tenha tempo de ler a Bíblia, né? Seja porque não tem ou porque não acha. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiveres recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias, que é, portanto, essa festa que eu falei agora. No primeiro dia haverá descanso e no oitavo haverá descanso. No primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramo de palmeira, ramo de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis a festa ao Senhor por 7 dias. Cada ano estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No 7º dia a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, o Sucá é uma pequena cabana ou barraca na qual os israelitas, mais ou menos aí, estão falando uns 230 anos depois que Jacó construiu a primeira, não é? E fez um acampamento só de cabanas, além de ter feito a sua casa. Se tornou uma ordenança, porque Jacó também era peregrino, e até que ele chegasse ao lugar que Deus tinha para ele, ele teve que habitar como peregrino. A ordenança do Sucote, ou seja, das cabanas, serve como um lembrete para Israel de que eles moraram em cabanas. Tem pessoas que, quando prosperam, esquecem de onde vieram. Elas esquecem, fazem questão de tentar abafar
o seu passado. Mas Deus mandou que o seu povo, todos os anos, por 7 dias, ele morasse em cabanas. Eu falei, aqui tem uma sinagoga, havia bem aqui assim, e nessa altura do ano eles costumavam aí armar algumas tendas bem simples, cidade, né, faziam tendas, cobriam com folhas e ramos, e estavam aí. Para lembrar que um dia, eles, por 40 anos, não foram 4 dias nem 40 dias, 40 anos, eles habitaram em cabanas simples. Em cabanas em que eles dependiam totalmente de Deus. Porém, até esse dia em que a lei foi dada, houve, portanto, uma longa caminhada. Ninguém chega ao sucar de Deus de qualquer maneira. Jacó, e é esse tema que eu estou abordando, ele passou por experiências até que ele chegasse a Sucote. E eu pretendo me demorar muito mais nessas experiências, porque algumas pessoas querem estar no abrigo de Deus, mas não querem cumprir os propósitos de Deus na sua vida para que esse abrigo de Deus se torne viável. Tem gente que só quer o melhor do Evangelho. Por que será que Deus, ali no capítulo 12 de Êxodo, quando ele dá a ordenança sobre o cordeiro, Deus recomenda que se devia comer a cabeça, as pernas e a fressura do cordeiro? Porque são 3 partes do cordeiro que ninguém quer comer. Representa a parte sacrificial, a parte da renúncia nossa. Aquela parte que nós temos que renunciar para poder, portanto, ter essa comunhão constante com Deus. Eu quero que vocês entendam que nada está por acaso na Bíblia. Tudo que foi escrito, segundo escreveu o apóstolo, para nosso ensinamento foi escrito. Então Jacó não chegou ali na primeira sucá por acaso. Israel não recebeu essa ordenança, estava quase entrando na terra prometida por acaso. Há um caminho. E é esse caminho que eu quero, portanto, abordar com você, o caminho de Jacó. Na semana passada nós tratamos sobre uma noite de Jacó. Uma noite em que ele passou por experiências muito ricas, com as 4 coisas que ele não levou consigo, com as 4 coisas que ele encontrou naquela viagem, com as 5 coisas que ele tinha consigo e com as 4 coisas que Jacó teve que fazer naquela viagem. E isso era o caminho até chegar no lugar que Deus tinha reservado para ele. Porque quando Jacó para ali, no lugar que ele chamou de Sucote, ele nunca mais foi para trás. Isso é uma indicação de que o nosso caminhar com Deus está sempre indo para frente. Algumas pessoas ficam, elas têm saudade do passado, como o povo lá no deserto, porque elas não querem enfrentar os desafios até chegar no lugar definitivo. Ninguém cruzou o Jordão sem passar pelo deserto. Ninguém entrou na terra prometida sem ter feito. A última prova foi a aliança com Deus, quando eles foram circuncidados ali em Quibrote Atravá. Entenda uma coisa, você pode estar pleiteando algo para Deus, Deus quer te dar isso. Mas há um caminho para isso. Às vezes você não está preparado ainda para aquela bênção que você está pedindo para Deus. Então, depois que Jacó sai da sua casa com a bênção de seu pai, vamos lá para Gênesis 28, portanto, que é onde começa tudo isso aqui. E, por favor, mantenha a Bíblia aberta, ou o celular aberto agora aí, porque o celular está tomando lugar da Bíblia já. Até na igreja. Eu vou bater nisso sempre, viu, irmãos? Que para mim nada substitui a palavra de Deus.
Vou bater sempre nisso aí. Então, no capítulo 28, começa, portanto, a caminhada de Jacó até chegar em Sucote. Desse dia até Sucote passaram mais ou menos 20 anos. 20 anos. Talvez um pouco mais. Em que ele passa pela experiência que ele não levou consigo companheiros, nem comida, nem roupa, nem dinheiro, mas ele encontrou, primeiramente, uma pedra, e é preciso ter habilidade para lidar com pedras. Ele viu uma escada, ele pôde sonhar, enfim, experiências que pro resto da sua vida ele pôde, portanto, lembrar dessas experiências. Ele ouviu Deus falar com ele pela primeira vez. Pela primeira vez. E ele chega até a casa, ou a terra de Harã, no capítulo 29, uma caminhada muito longa, mais de 800 quilômetros. Foi a mesma caminhada que Abraão tinha feito, o seu avô, mais ou menos aí uns 250 anos antes disso aí, ou 200 anos antes disso. E ali então, ele encontra a casa do seu tio Labão, o mesmo Labão que era irmão da sua mãe, de Rebeca. Labão é aquela pessoa na Bíblia que você vê que é uma pessoa ambiciosa, é uma pessoa que não tem palavra, ele só vê o lucro, ele não quer perder nunca, mas também ele não quer pagar o preço para poder conquistar. Tem pessoas que passam a vida invejando os outros, não conseguem se alegrar com a bênção que Deus dá para o seu irmão. Tem uma propaganda interessante na televisão portuguesa agora. Está aqui um casal já de meia idade, morando numa casa alugada, e ali na frente está um casalzinho novo ainda, comprando uma casa. E a senhora diz para o marido: mas como é que esses miúdos já conseguiram comprar uma casa? E nós estamos aqui há tanto tempo e não conseguimos. E a resposta está lá. É um casal jovem que se preparou para aquilo, poupou, fez uma poupança, fizeram um projeto. Tem pessoas que passam a vida invejando os outros. Quando Jacó chegou lá, Labão tinha alguma coisa. Mas assim como Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José, Deus abençoou a casa de Labão por causa de Jacó. Porque Deus disse para Jacó: eu estou contigo. Veja no capítulo 28. E quando você está em aliança com Deus, e o nosso assunto aqui é mesmo aliança com Deus, que ninguém mora na casa de Deus sem estar em aliança com Ele. Ninguém habita no esconderijo do Altíssimo sem estar em aliança com Ele. Ninguém fala com Deus, aquilo está no Salmo 27, senão aquilo ali simboliza aliança com Deus. As pessoas querem bênção, querem ir para a televisão, dar testemunho de que não tinha nada, agora tem tudo, mas não querem passar pelo caminho da bênção, não querem pagar o preço, muitas vezes, da renúncia. E vemos aqui que Jacó passou 20 anos cuidando do rebanho do seu sogro sem ganhar nada. Nos últimos anos, Deus fala com Jacó e diz para ele: eu tenho visto que o teu tio e teu sogro não é uma pessoa boa. Tu vais fazer assim, tu vais chamar a ele, porque ele já tinha pago, ele trabalhou 14 anos de graça. Para pagar, que lobola, cara, essa, né? Misericórdia. Nem vestida de ouro uma mulher não vai um negócio desse, pai. Procura uma outra mais barata. Aqui na África casar é complicado, né, irmãos? Eu dou parabéns a vocês. Vocês são os heróis, os homens aqui. Casar aqui é um negócio sério.
Quando a gente fala aí fora de louvor, o pessoal não entende o que é. Porque não lê a Bíblia, né? Não lê a Bíblia. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Aí o sogro dele, no dia das núpcias, fez o Jacó ficar drunk, bêbado. E quando Jacó acorda de manhã, em vez de Raquel, está Lia. Vendo aquela linda mulher que ele amava, estava a irmã dela. Talvez não fosse feia, só era, parece, ou era vesga. Só tinha que ela tinha os olhos enfermos, né? Ou era vesga, eu não sei, eu acho que ela era vesga. Tadinha da Lia. Boa moça. E o Jacó disse, mas que é isso, meu sogro? Não, aqui é assim. Aqui ninguém casa mais nova, primeiro casa mais velha. Ele não falou isso antes. Jacó trabalhou mais 7 anos agora pela Raquel. 14 anos. Só para pagar as 2 esposas. Quando acabou os 14 anos, ele podia ir embora. Aí o sogro disse, não, agora você vai ter um salário. Qual? Ó, o meu salário vai ser cordeiro malhado. Tudo que for malhado, cabrito, tudo que for malhado é meu. Ah, tá certo. Por quê? Porque o normal era nascer branquinhos. Mas como foi Deus que determinou, e às vezes você não entende a lógica de Deus. Tem pessoas que querem começar negócio, elas não fazem um estudo do negócio, elas não veem a viabilidade do negócio. Ela viu alguém que fez, ganhou dinheiro, eu vou ganhar também. Não é assim que funciona. Aí, como Deus disse para ele, olha, fala para ele que tu queres os malhados, pintados, salpicados, tudo que não era branquinho, era do Jacó. E aí, de repente, as ovelhas e as cabras começaram a gerar muitos pintados, salpicados e malhados. E o Labão foi disse, não, isso aqui não está certo. Vamos fazer uma troca. A partir de agora, tudo que é branquinho é teu e os malhados são meus. Está bem. Aí as ovelhas e as cabras pararam de dar crias malhadas e pintadas, começaram a dar cria branca. Mas por quê? Porque Deus apareceu para o Jacó e disse para ele, faz assim. Antes de você fazer qualquer coisa, consulta Deus. Como é que você quer habitar na sucá de Deus? Porque isso está aqui no Salmo 27, em resumo, é a sucá de Deus. Pedi ao Senhor e a buscarei. Isso aqui inclui trabalho, inclui determinação, inclui, enfim, dedicação. Que eu possa morar na casa do Senhor. Então você quer habitar na sucá de Deus? Então você se submeta a Ele. Submeta-se a Ele. Sempre vai ter algo novo. Sempre tem algo que as pessoas ainda não foram despertadas, ou então está em falta. Você não vai ver em nenhuma outra parte da Bíblia isso acontecer. Foi algo para aquele momento. 37. Então Jacó tomou varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nela riscas brancas, descobrindo a brancura. E pôs as varas que tinha descascado em frente do rebanho. Aí o rebanho começou a dar só crias brancas, porque Deus disse que seria assim. E seria que cada vez que conseguia as ovelhas, Jacó punha as ovelhas fortes. Ele era o pastor, ele conhecia a ovelha forte e a ovelha fraca. Então, quando era ovelha forte, ele colocava a vara. Quando era fraquinha, deixa aí, o que sair, saiu. E aí o rebanho dele, o pagamento dele ficou grande. Não, vamos lá trocar. Trocou. Chegou uma altura em que, fosse branca, fosse malhada, ele tinha muito e o Labão não tinha nada.
ele disse assim: o vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Você sabe que as ovelhas dão cria, pode dar cria até 3 vezes por ano. No mínimo 2 vezes elas dão. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 5 anos. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos estavam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, dava listrado. Até isso. Ovelha listrada é mais difícil ainda. E assim Deus tirou o gado do vosso pai e me deu. E disse-me hoje do Senhor em Jacó, em sonho de Jacó, ele disse: eis-me aqui, levante os teus olhos e vê. Então Deus foi orientando. Ele disse aqui: eu sou o Deus de Betel. Deus lembrou daquela primeira noite. Quando foi que você fez um voto sincero para com Deus? Que Deus tenha ouvido e que você tenha andado no caminho desse voto. Não pode ser cada semana você chegar aqui e votar a mesma coisa, ou mudar o voto não se muda. O voto se cumpre. Você não passa para o próximo voto sem ter cumprido o anterior. Você não passa para o próximo voto sem ter cumprido o anterior. Cuidado com isso. Até você chegar na Sucar e criar uma cidade com o teu nome, você precisa seguir todo o caminho que você falou com Deus. Que o Senhor disse assim, Jacó disse: se o Senhor for comigo e me der pão, roupa, dinheiro, ele fez um voto. E Deus disse: eu estou contigo. E aqui Deus fala: eu sou o Deus de Betel. Não falou mais que era Deus de Isaac e nem Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Betel. Deus ouviu o voto dele. Deus viu quando ele ungiu a pedra. Não brinque com Deus. O que você falou no teu coração lá em casa, e você chegou aqui na igreja e mudou, lá em casa você fez um voto, chegou aqui e mudou o voto. O voto que está valendo para Deus é o que você fez em casa. Aquele que você, quando acordou, né, você disse: eu vou fazer tal coisa. Eu sou o Deus de Betel. Sabe que Deus diz assim: eu sou Deus que ouviu a tua oração lá em Betel. Que viu o teu voto lá em Betel. Então Deus quer de nós seriedade. Onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Levanta-te agora, sai desta terra. Porque Jacó disse assim: e em paz eu tornar a casa do meu pai. O Senhor será o meu Deus. Nesse lugar vai ser a casa de Deus. E de tudo que eu ganhar eu vou dar o dízimo. Ele fez um voto completo para a sua vida toda. Ah, Senhor, sabe, eu votei, mas eu estava assim, meio assim, eu dormi com a cabeça na pedra, estava meio assim, mareado. Eu acho que eu vou mudar meu voto um pouquinho, Senhor. Nessa hora, Deus sai de perto de ti. Porque você que mudou. Deus chega: eu sou o Deus de Betel. Onde é que tu estavas quando tu fizeste um voto? Deus colocou um propósito no meu coração, foi acho que quinta-feira. Eu disse: isso aqui eu vou levar na campanha do quilo. Mas começou a me incomodar. Eu disse para minha esposa ontem: olha, aquilo que eu votei no meu coração, Deus já ouviu. Eu não falei a ninguém. Quem que estava com Jacó? Ninguém, ele estava sozinho na viagem. Não é o voto feito diante de multidão, não é aquilo que você falou com Deus, você sozinho falou com Deus, ouviu. Você não vai entrar no abrigo de Deus sem você cumprir teus votos. Isso não é uma brincadeira, isso é seríssimo. Agora Deus manda ele sair, ele sai.
Talvez, qual foi o erro dele? Talvez o erro dele foi não ter falado com o sogro, não sei. Foi talvez não ter dito, olha, Deus mandou sair, não sei. Jacó estava em processo de transformação, ele ainda era Jacó. Erros vamos cometer, erro é parte da vida. Mas quando ele sai, Deus mandou sair, e tem horas que você não pode dizer que está saindo. Irmão Beto sabe disso, como é que era lá em Moçambique, naquela altura da década de 90, né, irmão Beto? Você não ia da beira ao dono sem uma carta, chamada guia de marcha. Não ia. Tinha que ir no secretário pegar e dizer o que ia fazer lá. Eu ainda tenho guardado guias de marcha. Quando Deus manda Samuel ir para a casa do Jessé, ungir um rei, disse, o Saul vai me matar. Disse, não fala que tu vai ungir rei, fala que tu vai sacrificar. E isso ele foi fazer mesmo. Ele sacrificou o Senhor e aproveitou o banquete para cumprir aquela parte. Então, se você quer habitar nesse lugar chamado esconderijo do Altíssimo, repousar à sombra do Onipotente, estar na casa de Deus todos os dias da tua vida, você precisa seguir o caminho traçado por Deus, não é o teu caminho. Aí o Labão vai perseguir, é claro. É claro. Para chegar na Sucá vai ter perseguição. Sim, senhor. Vai ter perseguição. Você vai ser perseguido por inimigos que pela graça de Deus você nunca mais vai precisar ver. Porque Deus vai intervir. Você está caminhando para o lugar que Deus quer. Deus é responsável pela tua segurança. Já ficamos invisíveis algumas vezes, irmãos. Eu já passei por essa experiência de orar e Deus cegar as pessoas à volta, tirar do nosso caminho, aí elas não nos veem mesmo. Porque você está indo no caminho que Deus traçou. O Labão, claro, poxa, está indo embora o meu melhor funcionário, né? Empregado. Não ganhava nada de dinheiro e rendia para ele. Mas Deus disse para o Labão, olha, você não toca no Jacó. Eu que mandei ele sair. Porque o Labão é o tipo daquele crente, né? Que vem na igreja, mas vai no curandeiro também. É assim. Cumpre a cerimônia. Para casar tem cerimônia, quando nasce filho tem cerimônia. Vai tomar vergonha na cara. Ou você é servo de Deus ou você não é. Por isso que o Elias perdeu a paciência. Até quando vocês vão cochear entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, segue a Deus. Se Baal é Deus, então fica com Baal. Ah, não, sabe, é família. É cerimônia da família. Ah, é? Tá bom. Eu digo sempre aquilo, quando você anda por aí, você vai ver as propagandas, né? Fogo, né? Para em você, ou seja, você não dá razão para que o mato pegue fogo. Esse tipo de comportamento para com você. Amém. Para com isso. Mas o Labão era esse tipo. Eles conheciam Deus e adoravam não sei quantos deuses. Mas o Senhor falou com ele e disse para ele: o Senhor disse para ele assim, olha, você não toca no Jacó. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, porque ele era de Arã,
em sonhos de noite, disse-lhe, 31, 24, guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Quer dizer, você não era nem pro Labão ter ido avante. Jacó passa pelo teste do Labão. Mas faltava algo. Faltava alguma coisa ainda. Fizeram sacrifício. Jacó faz o segundo marco na sua vida. O marco de não voltar para trás. O primeiro marco foi o marco da aliança com Deus. Lá em Gênesis 28. Agora é o segundo marco. É o marco de não andar para trás. A partir de hoje, eu não vou para lá. Eu vou seguir para frente. Quando foi que você fez esse pacto com Deus de não andar para trás? De não olhar para trás? Não ficar atrás das coisas passadas? O passado persegue. O passado é como uma carraça. Alguém, por favor, atenda aí atrás. Já está sendo atendida. Você fica se apegando ao passado? Eu nunca esqueço, uma vez fomos visitar uma família crente e o marido estava em casa e o marido foi buscar um copo d'água na cozinha e a esposa disse assim, mas está quente hoje, né, pastor? Eu disse, está quente. Ah, eu só lembro aquele tempo que eu tomava aquela cervejinha gelada. Você vai vontade de levantar e ir embora na hora. Fica lembrando do alho e da cebola do Egito? Lembrando dos peixes do Egito? Essa pessoa não está minimamente preparada para começar, para andar o caminho que leva até a sucar de Deus. Mas Jacó passa pelo teste do Labão, certo? Aí ele sabia que ele ia passar pelas terras de Esaú, pela terra de Edom. Porém, antes disso, lembra que quando ele saiu naquela noite, ele viu anjos que subiam e desciam. Quem estava aqui domingo, ouviu isso aí. Daí ele não viu mais nenhum anjo. Só aquele que mandou ele mudar as varas, raspar as varinhas. Mas agora diz aqui no capítulo 32, e foi também Jacó o seu caminho e encontraram-lhe os anjos de Deus. Ele não encontrou, os anjos encontraram com ele. Imagina, irmãos, naquela aflição, o Labão está para cá, o Esaú está ali, Deus mostrou para ele anjos. Um exército, tanto que ele chamou o lugar de Manaim. 32, 2, e Jacó, quando viu, disse, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar de Manaim, que dizia acampamento de anjos. Deus disse, eu estou contigo. E mostrou para ele que continuava com ele. Porque o caminho para sucar de Deus é rico em experiências. Você vai ter dificuldade, você vai ter batalhas. Mas Deus vai te mostrar que você não está sozinho. Você não tem que procurar nenhum sangoma. Ah, hoje eu vou ler meu horóscopo. Está lendo tua maldição. Consultar astro? Não, consulta o rei dos astros. Amém. Como é que você vai consultar astro quando tem o rei dos astros? Mas tem gente que gosta de ser parvo mesmo. Tem aqui síndrome da parvice crônica. Os irmãos visitantes, eu sou assim mesmo, viu? Se vocês vierem para ficar aqui, eu sou assim mesmo, eu não mudo não. Anjos, porque Deus disse, eu estou contigo. Os mesmos anjos que tu viste subir e descer, não, agora estão aí. Estão no meio do caminho, estão à volta de ti, é um acampamento.
Isso começou a acender em Jacó a lembrança dos erros do passado. E os erros do passado têm que ser corrigidos. Um pastor falou uma coisa simples assim: pecado não envelhece. Pecado tem que ser perdoado. Ah, não, mas faz 20 anos, mas se você não pediu perdão e não pagou o preço, não é? Ele então já conviu os anjos, já viu a lembrança, e ele disse: eu estou em dívida com Esaú, já separou algo para o Esaú, e mandou mensageiro para o Esaú. Quando Deus viu isso aí, e Deus disse: agora ele está pronto para passar no derradeiro teste. Um teste em que ele vai se render a mim. Um teste em que ele vai reconhecer que eu sou maior do que tudo. Amém. E ele manda o povo para frente, aqui no capítulo 32, a partir do verso 22, até um lugar chamado, era um pequeno córrego, talvez estivesse seco. Vale do Jaboque, é um valzinho, né? E ali o anjo se colocou na frente dele. Ele não estava com cara de anjo. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas mulheres, filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro. Então ainda tinha água. E passou tudo. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até a alva do dia. Quer dizer, alguém estava ali lutando com Jacó. Coisa nova na vida dele. No caminho de Deus, você vai passar por experiências novas. Você vai passar por momentos que você vai ter que lutar com Deus mesmo. Deus quer saber se você está disposto. Deus vai te oferecer situação de luta. Porque Ele espera que você tenha coragem de enfrentar a peleja. Irmão, Jacó tinha quase 100 anos aqui. Ele saiu com mais de 60 anos da casa do seu pai. Já tinha passado 20 e tal anos. Teria também uns 98 anos por aí assim. Já era homem de idade. Veja a força que aquele homem tinha. Lutou com um anjo. O anjo não deu conta dele. Mas o anjo, né? Aquilo é uma visão teofânica. Sabia o ponto fraco, tocou lá no nervo, pá, e o Jacó ficou capenga. Aí o Jacó viu que não podia, agarrou, não sei se agarrou a cintura, o braço, agarrou a perna, agarrou o anjo. Tem até um corinho, né? Jacó segurou o anjo. Cantava muito esse hino. Mas aí o pessoal começou a cantar e dançar e se requebrar muito e saiu da igreja. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou, o diabo é sujo mesmo. Tocou a juntura da sua coxa, bem aqui. E deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque a alva já subiu. Ele disse: não, eu não te deixarei se você não me abençoar. Saiu da casa do pai com a bênção. Labão forçosamente teve que abençoar, porque Deus mandou: tu vai abençoar. E agora, então, veja Jacó preocupado com bênção. Mas bênção fruto de luta, de fidelidade, de integridade. Não é bênção que é fruto de sem vergonhice, não. Ele agarrou o anjo e disse: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Não se chamará mais o nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens. Quer dizer, Deus está lembrando: tu não lutou só comigo, tu lutaste com os homens, tu lutaste com Labão. Veja que caminhada fantástica até chegar em Sucote. É por isso que nós, quando somos salvos, a Bíblia diz que temos um novo nome escrito no céu. Vem daí, porque o nome foi mudado. Era comum, quando alguém era conquistado, trocava o nome. Quando Daniel, Misael, Ananias e Azarias chegaram em Babilônia, eles foram trocados para Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego.
Nome do Deus dos caldeus. Aqui Deus diz, não, você não é mais Jacó. Acabou o tempo de Jacó. Agora teu nome é Israel. Aquele que luta com Deus e vence. Olha aí, que tal, hein? Saiu dali mudado. Uma nova criatura. Nova criatura. Separou uma fortuna para o seu irmão. Porque dívida não se paga com emissório. Ah, irmão Xana, emissório, irmão. Não posso pagar esse serviço. E o irmão Xana vai pagar a luz dele, o material dele, os empregados dele com emissório? É? Você paga a dívida pagando a dívida. Foi o Espírito Santo que incomodou ele. Olha, toda a herança que Esaú tinha, tu vais ter que dar para ele de volta. E que herança, hein? E que herança? Estou quase terminando. Ele separou quase nada. Mas ele, antes de tudo isso, ele orou a Deus. Ele renovou o seu voto com Deus. Aqui no capítulo 32, porque você quer habitar na presença de Deus, você tem que falar com Deus, gente. Disse mais, Jacó, Deus de meu pai Abraão, de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra. Ele orou em cima da promessa. O menor sou eu. Livra-me, peço-te da mão do meu irmão Esaú. Então, depois que ele ora, ele teve a convicção de que ele estava em dívida. Aí eu vou orar, Deus vai me perdoar, vou chegar com o irmão Macai e irmão Macai, sabe aqueles 1000 randes que eu te devo? Deus me perdoou. Tem gente que é sem vergonha. Então, chegou comigo, estava me preparando para vir embora para cá, 2 vezes. Uma reunião de pastores. Chega um camarada, um pastor lá, pastor Eliel, Deus me falou essa noite que você vai me dar aquele carro ali. O seu carro, você vai para a África, você vai deixar ele comigo. Eu disse, olha, Deus não falou contigo, não. Por quê? Não, porque Deus sabe que eu preciso de carro lá. Tu quer meu carro? Compra. Chegou um outro, eu estava lá na loja, chegou lá, ele era muito respeitado, tal, não vou falar nome aqui. Irmão Eliel, o Espírito Santo mandou eu vir aqui porque o senhor vai me dar o seu carro. Eu disse, se não for o Espírito Santo, não, meu irmão. Na hora, sim. Por que não? Porque o Espírito Santo não é burro, não é estúpido. Eu não posso te dar o meu carro porque te vender. Você quer compra. Então Deus não vai dizer para você não pagar. Deus vai fazer a maneira dele, como eu contei no domingo passado aqui. Deus vai mexer com o céu e a terra. Deus vai mexer com leis. Mas você tem que tomar o compromisso de eu devo, eu vou pagar. Aí separou aqui, já só para poder encerrar. Senão domingo você tem que ficar hoje com vontade de quero mais. E passou-lhe aquela noite. E tomou do que veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras. Puxa. E 20 bodes, porque é 20 para 1. Né? 200 ovelhas e 20 carneiros. Hoje isso é uma fortuna, imagina naquele tempo. 30 camelas de leite com suas crias. 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas. Irmãos, ele deu uma fortuna, ele separou uma fortuna, porque ele sabia a dívida que ele tinha. Então, o caminho do descanso, o caminho do Sucote, passa por pagar dívida, por andar no voto, andar na integridade, andar no compromisso com Deus. Não é você que faz as regras. Quando você fala com Deus,
Irmãos, a Bíblia tem anjo escrivão. Lê lá no livro de Ezequiel, tem um anjo que tem um tinteiro aqui, tudo que é escrito. Tudo registrado. Está na nuvem do céu. E essa nuvem do céu, você não tem como consultar. Não tem meta, não tem nada que dê para você consultar. A nuvem do céu você consulta quando você entra na presença de Deus. Aleluia. Para ver a nuvem do céu. Então vamos estar de pé. O voto que você fez é o voto que está valendo. Não se muda voto. Agora, se você é uma mulher casada e você fez um voto sem falar com o teu marido, a Bíblia diz, tem que falar com o teu marido, para ele confirmar ou anular o voto. Só essa única alteração. Só essa é a única que a Bíblia põe a condição que pode ser mudada o voto. Então, maridos, preparem-se que talvez alguém vai decidir para mudar voto hoje. Põe essa mão no seu coração. Não vou pedir para Deus te perdoar, vou pedir para Deus te despertar para você cumprir o teu voto. Você não tem condição, Senhor, me perdoa, porque eu deixei passar a hora do voto. E eu quero cumprir meu voto. Deus vai te dar essa chance. Porque eu estou dizendo a você e você vai falar com Deus. Pai Santo, teus servos estão aqui. Eu coloco essa palavra que ministrei diante de ti agora, como uma palavra viva de fé, de despertamento, de vida cristã contigo, Senhor. Para que cada uma dessas pessoas que aqui estão possam tomar a sério isto e possam fazer cumprir isso nas suas vidas. Senhor, perdoa aqueles que votaram e ainda não cumpriu o seu voto. E dá-lhes condições de poder, Senhor, cumprir seus votos. Para poder caminhar na tua presença. Para poder chegar, Senhor Deus, no lugar chamado a morada eterna de Deus. Que possam, Senhor Deus, ver os anjos à sua volta. Que possam, como Jacó, Senhor Deus, fazer marcos de fé. Marcos de aliança contigo. Marcos de não andar para trás. Para caminhar, Senhor, sempre na tua presença, avançando para o alvo da nossa soberana vocação. Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sente-se. Vamos agora passar a